Olá, sou Marcos Gerassi, advogado e consultor para cidadanias italiana e portuguesa. Em nosso último encontro, nós falamos sobre o documento CNN, Certidão Negativa de Naturalização, ou seja, aquele documento que prova que o italiano, um antepassado italiano, não se naturalizou brasileiro. Sempre lembrando que esse documento, CNN, é utilizado somente nos processos de cidadania italiana. Ele não é necessário para o processo de cidadania portuguesa. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a certidão de nascimento do italiano, ou seja, o extrato di nascita. É bom guardar esse termo porque existe um outro documento que é o certificato di nascita, que não é utilizado no processo de cidadania italiana. O documento utilizado no processo de cidadania italiana é o extrato di nascita, porque nesse documento consta o nome do pai, o nome da mãe do italiano, do antepassado italiano. E no certificato di nascita nem sempre essas informações estão presentes. Então, para o processo de cidadania italiana, o extrato di nascita, e se eventualmente o italiano foi casado na Itália, também o extrato de matrimônio. Esses documentos são emitidos pela cidade onde o italiano nasceu ou onde ele se casou, porque na Itália esses serviços de registro civil não são como no Brasil. Aqui existem os cartórios de registro civil e na Itália não existem esses serviços de cartório. Não é cartório que faz esses registros civis de nascimento, de casamento ou de óbito. É a própria cidade. Então, no comune, na cidade onde o italiano nasceu, existe um departamento que cuida desses registros, nascimento, casamento e óbito. Se eventualmente o antepassado italiano nasceu antes de 1871, muito provavelmente não há uma certidão de nascimento, não há o extrato de nascita desse italiano, porque nessa ocasião, em grande parte da Itália, ainda não existiam os serviços de registro civil. Em alguns casos, em algumas regiões da Itália, a região sul principalmente, ainda se encontram extratos de nascita emitidos pela cidade muito antes dessa data. Mas padronizou-se então, estipulou-se então uma data nas quais o certificado, o extrato de nascita, pode ser emitido. Caso o italiano tenha nascido em data anterior e não se encontre o extrato de nascita, a certidão de nascimento dele, então o documento que substitui é o certificado de batismo, certificato di battesimo. Esse é o documento então que substitui a certidão de nascimento emitida então pelos serviços de registro civil da prefeitura de onde o italiano nasceu. Temos parceiros na Itália que realizam um trabalho de pesquisa, que são genealogistas, e uma outra equipe de parceiros que, uma vez encontrado o documento, a certidão de nascimento ou certidão de casamento, eles vão até o comune, até a cidade, e pedem para emitir a certidão de nascimento, a certidão de casamento e enviam a certidão aqui para o Brasil. Ok, essa certidão, muito importante lembrar, elas devem ser apostiladas na Itália. Então, antes de sair da Itália, apostila-se essa certidão, tanto a de casamento quanto a de nascimento, para que elas possam ter validade no Brasil no momento em que você está preparando, está ingressando com os processos de retificação das certidões brasileiras, tanto de forma administrativa como perante o Poder Judiciário. Então, as certidões de nascimento e casamento, caso o italiano tenha se casado na Itália, elas devem sair da Itália e chegar no Brasil apostiladas. No nosso próximo encontro, vamos falar um pouquinho sobre as certidões brasileiras, aí os processos de retificação. Como é que funciona, quando devem ser feitos, e acho que vai ser importante também essa matéria, porque para o processo de reconhecimento de cidadania italiana e também para o processo de reconhecimento da cidadania portuguesa, deve-se caprichar bastante na preparação dos documentos, deixar os documentos em ordem para que não haja nenhum tipo de inconveniente no momento do ingresso do processo. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.